lugares geométricos. Vou começar pela definição. Lugar geométrico 1 tem como característica dista de um ponto. O que significa isso? São pontos do plano que estão a uma mesma distância de um único ponto dado. Então, qual foi o dado? Um ponto. Eu quero saber quais são outros pontos que estão a uma mesma distância dele. Então, eu tenho todos esses pontos ao redor dele. Então, eu tenho a circunferência. Lugar geométrico 2. Quais são os pontos do plano que distam de uma reta? Ou seja, eu posso ter tanto para cima da reta quanto para baixo da reta. Então, o lugar geométrico que eu estou trabalhando é lugar geométrico 3. Quais são os pontos do plano que equidistam de dois pontos? Ou seja, tem a mesma distância de dois pontos. Então, vão ser os pontos aqui, ó, no meio dos dois pontos. Esse lugar geométrico chama-se lugar geométrico 4. Quais são os pontos do plano que equidistam de duas retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto. Então, eu posso ter pontos nesta bissetriz e nessa bissetriz. Geométrico 4A, estou trabalhando com retas paralelas. Então, equidista de duas retas paralelas, ou seja, tem a mesma distância das duas retas paralelas. Lugar geométrico 5 são os pontos do plano que enxergam o segmento dado sob um ângulo alfa. Quer dizer, todos os pontos que estiverem neste arco enxergam, por exemplo, este ponto. Enxerga este segmento sob um ângulo alfa. Vou mostrar as construções para vocês. Lugar geométrico 1. Quero encontrar os pontos do plano que distam 4 centímetros de C, ou seja, circunferência de raio 4 centímetros. Ponta seca no ponto C e traça a circunferência. Lugar geométrico 2. Quero encontrar os pontos do plano que distam 4 centímetros de R. Primeira etapa. Marcar 2 pontos, um longe do outro, nos extremos. Vou traçar uma perpendicular em cada ponto. Então, com o compasso, a abertura do compasso não muito grande, ponta seca no ponto que você criou, marca de um lado e do outro. Vou fazer ao mesmo tempo os 2 pontos. E vou traçar a perpendicular. Como traça a perpendicular? Abre mais do que a metade, maior do que a metade. Ponta seca em um dos pontos que você criou. Traça um arco de um lado e do outro. Com a mesma abertura no outro ponto, cruza de um lado e do outro. A mesma coisa no outro. E traça as perpendiculares. A distância que eu quero é 4 centímetros, então ponta seca no ponto de encontro da perpendicular com a reta R e vou fazer uma marcação para cima e para baixo. Mesma coisa no outro. Por fim, traça os dois.
LG3, mediatriz. Quero encontrar os pontos do plano que equidistam de 2 pontos. Então, eu tenho os 2 pontos A e B, eu quero construir a mediatriz entre eles. Então, com o compasso, abertura maior do que a metade, então, ponta seca em um dos pontos, vou traçar um arco para cima e outro para baixo. Com a mesma abertura, no outro ponto, vou cruzar em cima e embaixo. Lugar geométrico 4. Quero encontrar os pontos do plano que equidistam de 2 retas concorrentes. Então, aqui eu tenho a quadra de bissetrizes, quer dizer que eu quero a bissetriz deste quadrante ou deste ângulo, a bissetriz deste e deste. Porém, quando eu encontro a bissetriz desse ângulo aqui, prolongando, eu já encontro a do de baixo. A mesma coisa para esses dois. Então, eu vou construir a bissetriz deste ângulo e deste. Então, vamos lá. Uma abertura qualquer do compasso, ponta seca no ponto de encontro das 2 retas e traça um arco que pegue desde o começo deste ângulo até o final deste. Agora eu encontrei este ponto e este ponto e este. Bom, a bissetriz é a construção bem parecida com a mediatriz, tá? Tenho esses 2 pontos, vou abrir maior do que a metade entre eles, ponta seca em um dos pontos, traça um arco, agora só de um lado tá o suficiente. Com a mesma abertura no outro ponto, cruzou. Por que só de um lado? Porque este ponto do xizinho eu já vou ligar com o vértice do ângulo. Então, vou fazer a mesma coisa no outro ângulo. Então, aqui eu tenho a quadra de bissetrizes. LG4A, paralela do meio. Construção. Em uma das 2 retas, eu vou marcar um ponto qualquer. Vou chamar de ponto A. Vou construir uma perpendicular passando pelo ponto A. Depois que eu construir a perpendicular passando pelo ponto A, ela precisa cortar a outra reta paralela. E este ponto de encontro eu vou chamar de ponto B. Depois disso, vou construir a mediatriz de AB. E essa é a paralela do meio. LG5. Quero construir os pontos do plano que enxergam o segmento AB sob um ângulo de 60 graus. Então, a princípio, 60 graus é construtível. Então, ou eu vou fazer ele do lado de fora, ou eu já vou fazer ele no ponto A, tá? Para agilizar, eu vou fazer ele direto no ponto A. Abertura qualquer do compasso. Ponta seca no ponto A. Traça um arco. Com a mesma abertura, no ponto de encontro, traça. Então, aqui. Depois, perpendicular no ponto A. Percebe que na perpendicular eu não fiz o xizinho dos 2 lados, porque eu já ia ligar com o ponto A. Mediatriz de AB. O centro do arco que eu estou procurando sempre vai ser o encontro da mediatriz com a perpendicular. Então, o centro do arco, que eu vou chamar de centro O1,
é esse daqui. Por que 1? Porque eu quero o arco de cima e quero o arco de baixo. Então, agora eu vou espelhar este tamanho. Com o compasso, mede a distância do O1 para o centro do segmento, para o ponto médio do segmento AB, e transporta para o lado de baixo. Então, este ponto é o ponto O2. Por fim, só falta construir os arcos. Ponta seca no O1, abertura até o ponto A e vai traçar o arco para cima. Ótimo! A mesma coisa no ponto O2, abertura até o ponto A e vai traçar o arco para baixo.